Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, como adiantamos hoje cedo, nosso ano começa, neste mês, e a mim, como pastor da igreja, um dos pastores da igreja, Reverendo Éder divide esse privilégio comigo, mas eu cheguei de viagem agora, e este é o primeiro domingo em que estou presente com os irmãos, trazendo a mensagem da palavra de Deus. E é comum que algumas igrejas utilizem a primeira semana do ano como a Semana Mundial de Oração. E eu vi isso em algumas igrejas que ainda mantenho contato, seja porque fui membro delas ou fui pastor delas, e pensei, nem sempre estou presente com os membros da Igreja do Jardim América no começo do ano, para separarmos esse tempo em oração. Algumas igrejas têm o hábito saudável de separar uma semana inteira, sendo que cada dia tem uma reunião de oração dirigida por uma das suas sociedades internas, e nós ainda não fizemos assim aqui. Podemos fazer em algum momento, não é necessário que seja no começo do ano, é apropriado que seja, mas não é obrigatório. Mas, por conta desta situação toda, me senti despertado a falar com os irmãos acerca da oração e da sua importância. Foi por isso que, no culto de hoje pela manhã, nós estudamos a oração que o Senhor Jesus fez no jardim do Getsêmani, quando leva os seus discípulos para orarem com ele e pede ao Pai que afaste dele o cálice, se assim fosse possível, mas que o Senhor fizesse a sua vontade. Então, nós vimos ali que é nosso dever orar e é nosso privilégio orar, imitando o nosso Salvador Jesus e tendo a Ele como o nosso mediador para com Deus, de forma que sabemos que as nossas orações serão ouvidas e temos esse privilégio de intimidade e de comunhão com o Senhor por causa da obra de Cristo. Agora, à noite, eu gostaria de refletir um pouco com a igreja a respeito da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, onde também nós encontramos a expressão, seja feita a tua vontade. Lá no Getsêmani, o Senhor Jesus orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja conforme eu quero, mas sim conforme tu queres. E aqui na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical. Dominus quer dizer Senhor em latim, e a oração do Senhor é a oração dominical. Essa oração também tem essa expressão, seja feita a tua vontade. E eu então gostaria de refletir com você a respeito da oração dominical. Eu fui despertado para as palavras que vou trazer aos irmãos pelo pregador John Piper. Você deve conhecê-lo. Ele é conhecido como o pregador apaixonado pela glória de Deus. Piper tem duas ênfases muito bonitas no seu ministério. A primeira é a do chamado hedonismo cristão. A palavra pode soar estranha, porque hedonismo é quando você valoriza o prazer. E os hedonistas, então, não estão preocupados se o que eles estão fazendo é correto. Eles querem saber se é prazeroso. E tem muita coisa que, às vezes, a gente sabe que é errado, mas como é gostoso, a gente acaba fazendo. E quem segue esse tipo de linha na vida, quem acaba cedendo aos prazeres, mesmo sabendo que são inadequados, que são incorretos, acaba sendo classificado como um hedonista, alguém que valoriza o prazer. John Piper, ao contrário, defende o hedonismo cristão. Ele defende a ideia de que ser crente não deveria ser algo oposto ao prazer. Ao contrário, ele defende a ideia que o melhor prazer que você vai encontrar na sua vida é o prazer de ser crente. E que o diabo não é capaz de inventar prazeres tão bons e tão prazerosos, com o perdão da redundância, como o próprio Deus. E que se nós encontrarmos a alegria da nossa vida em Deus, Deus haverá de ser glorificado quando as pessoas não olham para a gente como vítimas de uma religião proibitiva. Mas quando as pessoas olham para nós como pessoas que vivem uma vida mais feliz, mais prazerosa, mais alegre, exatamente porque seguem ao Deus verdadeiro. Então, uma das frases de John Piper que marca minha vida e meu ministério é: Deus é mais glorificado quando nós temos mais prazer nele.
Deixe-me explicar isso para você. Eu era adolescente, estava lá nos meus anos finais na escola, e alguém perguntava assim, quantas meninas você já beijou? Você já ficou com fulana? Você já ficou com cicrana? Você já teve alguma experiência sexual? E eu respondia com uma certa vergonha, porque parecia que a minha vida era cheia de não pode, não pode, não pode, e que um pastor, ou a Bíblia, ou Deus e a minha religião vieram tirando tudo de bom que eu podia colocar na minha vida, e eu não tinha como competir com os prazeres que aqueles outros colegas de classe desfrutavam. E quando a gente responde assim, com esse tipo de vergonha, com esse tipo de constrangimento, a gente está meio que admitindo que, quando seguimos a Deus, renunciamos a prazeres. Bom, em alguma medida sim, renunciamos a prazeres da carne. Mas a alternativa não é ficar só com os suplícios do Espírito, porque na destra do Senhor há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. O verdadeiro prazer está em Deus. O prazer do mundo, quando você termina, você precisa esconder alguma coisa mal feita. Você precisa tomar cuidado para não contrair doenças. Você precisa tomar todas as providências para que aquilo não prejudique a você mesmo mais tarde. Quando você faz o que Deus lhe manda, você não precisa se preocupar com nenhum efeito colateral. É aquilo que C.S. Lewis descreveu como o gosto amargo no fundo da xícara. Os prazeres do diabo sempre são interessantes no começo, mas eles cobram um preço caro mais tarde. Os prazeres de Deus, não. Os prazeres de Deus são maravilhosos, e quando estamos seguindo a Deus e obedecendo a sua vontade, nós não temos que nos preocupar com nada. Um homem que paga a todos o que lhes é devido, que ama a sua esposa, que honra a sua esposa, que cria bem os seus filhos, terá imensos prazeres e não terá que se preocupar com nenhuma outra questão. Os prazeres de Deus são melhores e maiores. E quando nós encontramos esse prazer em Deus, Deus é glorificado. Porque quando as pessoas nos perguntam, você não faz isso? A nossa resposta é, claro que não. Para que eu ia fazer isso? Para que eu ia trazer esse tipo de aborrecimento sobre a minha vida, se eu tenho um prazer muito melhor? Eu podia ter respondido assim, lá nos meus anos finais do ensino fundamental, mas eu ainda não conhecia essa ideia. Graças a Deus eu fui poupado, eu fui preservado, o Senhor é misericordioso, mas aquela sensação de que eu não estava aproveitando a vida ao máximo ainda ficou. E John Piper foi alguém que, desenvolvendo essa ideia do hedonismo cristão, disse, você glorifica mais a Deus quando tem prazer em Deus, quando o caminho de Deus é vida para você, é alegria para você. Porque você não vem à igreja como quem tem que comparecer a um compromisso de trabalho. Você vem à igreja porque ama a Deus, ama aos seus irmãos, ama a palavra do Senhor, porque estar com o povo de Deus cantando louvores ao Senhor é o que enche a bateria da sua alma. E você não consegue imaginar um lugar mais prazeroso onde você pudesse estar em toda a semana. Não se trata daquele compromisso ao qual você não pode faltar. Trata-se daquele deleite que você não quer perder, em hipótese alguma. E quando você faz isso, Deus é glorificado, porque você tem prazer nele. E as pessoas então vão olhar para você, não como aquela pobre vítima que não pode, porque a sua religião não deixa, porque o seu Deus proíbe. Bom, a minha mãe me proibia de bater a cabeça na parede. Isso era maldade da parte dela? Você percebe? Então, quando os nossos pais nos dão limites, nos dão ordens, eles não estão tirando prazeres de nossa vida. Justamente o contrário, porque nos amam, eles querem que desfrutemos de mais prazeres, mais numerosos e mais intensos. E então, este é um dos pontos que John Piper me ajudou muito a perceber, o prazer em Deus. Mas veja como ele coloca isso. Ele diz que Deus é mais glorificado quando temos mais prazer nele. A outra palavra que vem disso é a glória de Deus. E essa também é uma ênfase importante do ministério de John Piper. A ideia da glória de Deus. Este é um homem que está muito preocupado em dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Veja, nós podemos fazer muitas coisas e em nome de Deus, mas estarmos construindo relacionamentos, projetos, impérios que são totalmente nossos e não estão primeiramente voltados a Deus e a sua glória. Nós podemos fazer coisas certas por motivos errados e podemos até mesmo
exibir uma vida religiosa, cheia de comportamentos religiosos, que nos pouparão de muitos sofrimentos, mas que não serão adotados por uma preocupação com a glória de Deus, e sim por uma preocupação com o nosso próprio bem-estar. Eu já falei sobre isso aqui, eu tenho certeza, mas eu vejo o rosto de muitos visitantes hoje que nos alegram com a sua presença, e eu quero reforçar isso para os membros da igreja que já ouviram. É possível fazer aquilo que é certo pelos motivos errados, e com isso você faz coisas erradas. Se um dia fosse baixada uma lei que dissesse, amar a Deus agora é crime, e você fosse pego pela fiscalização, e aí então precisasse de um advogado, e você soubesse, o pastor Márcio lá do Jardim América fez faculdade de Direito, será que ele pode me representar aqui diante das autoridades? E você me chama para defender você. E com base naquilo que, lamentavelmente, lidando com pecadores, e sendo um deles, não muito diferente da maioria dos irmãos com quem me relaciono, com base naquilo que tenho visto, eu ia tentar planejar uma defesa para você. Você foi acusado de amar a Deus, e aí então você é levado na delegacia, e eu digo, senhor delegado, quais são as provas que existem contra o meu cliente? Ah, ele vai à igreja todo domingo. Ah, mas isso é uma coisa. Amar a Deus é outra coisa completamente diferente. E o delegado, então, estaria perplexo. Como assim? Ele vai à igreja sem amar a Deus? Sim, eu creio que uma coisa não pressupõe a outra. Ele vai à igreja porque lá na igreja tem um chá com biscoito delicioso depois do culto da noite. E tem um pessoal muito interessante de se conversar. O dono da papelaria da cidade é membro da igreja. O dono da loja de oficina mecânica da cidade também é membro da outra igreja. E isso fez com que ele tivesse uma rede de relacionamentos que abriu muitas portas para ele. A filha dele acabou arrumando emprego para trabalhar lá no outro lado, o outro assim. E vamos falar a verdade? A igreja só está solicitando ofertas voluntárias, elas não são obrigatórias, mas para você ir a um clube, nadar numa piscina, tem que pagar mensalidade, e se o carnê não estiver em dia, você não entra. Então, deixe-me dizer, senhor delegado, a igreja é um ambiente muito bom, ele tem muitos prazeres lá, mas isso não tem nada a ver com Deus, ele estava fazendo isso por causa dele. Ah, mas espera aí, ele canta no coral. Ah, senhor delegado, por favor, convenhamos, a igreja dá aulas de música de graça. Todo mundo que trabalha na igreja acaba se interessando por algum instrumento. É um ambiente onde as pessoas respiram música. E quando o povo de Deus, o povo da igreja canta, o senhor já teve essa experiência? É um negócio mágico. Várias pessoas cantando uma mesma melodia, de maneira afinada, instruída, uma letra boa, é uma experiência muito prazerosa. Quem canta, seus males espanta. Cantar no coral, então, com harmonia de 4 vozes, é uma experiência muito boa, está comprovado que faz bem para a saúde. Ele faz isso, ele tem prazer nisso, mas isso não tem nada a ver com a glória de Deus e com o amor a Deus. E eu poderia multiplicar os exemplos. Poderia dizer que você aprendeu a dar o dízimo, não por amor a Deus, mas porque aprendeu a organizar as suas finanças e percebeu que, se for, organizado em tudo, a vida vai para frente mais depressa. Poderia dizer tantas e tantas outras coisas, mas o ponto eu creio que você já entendeu. É possível ter prazer nas coisas de Deus e não estar fazendo isso para a glória de Deus. E John Piper é o camarada, então, que chama a minha atenção para essas duas coisas. O hedonismo cristão, precisamos ter prazer em Deus. Mas precisamos tomar cuidado, porque esse prazer não é um fim em si mesmo. Ele deve acontecer para a glória de Deus. Piper também é um teólogo da glória de Deus. E esse teólogo foi quem me ensinou a olhar para a oração do Pai Nosso, com essa perspectiva que eu vou lhe passar agora. Daqui a pouquinho eu vou começar a pregar no meu texto. Mas veja, John Piper está dizendo assim, nós precisamos nos alegrar em Deus e ter prazer nele. A gente tem que ser aquele tipo de crente que não se sente alguém tolhido, proibido, que recebeu ordens de um Deus malvado e carrancudo. Não, nós somos chamados para ser aquele tipo de pessoa que sabe que esse é o melhor caminho que existe para ser vivido. Que a lei de Deus exibe sabedoria, que quando nós obedecemos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, nós prosperamos e somos bem-aventurados.
Mas nós não fazemos isso só por causa das boas consequências que isso pode trazer para nós. Nós seguimos a Deus e aos seus caminhos e às suas leis porque nós queremos ver o nome de Deus glorificado. Nós queremos que quando alguém olhe para nós e veja a nossa vida, glorifique ao nosso Pai que está no céu. Então, não se trata de um prazer que encontramos em Deus como um fim em si mesmo, mas de uma alegria, de uma vida exuberante que promove a glória de Deus para todos aqueles que nos contemplam. E foi assim, conhecendo esse John Piper, que falava destas coisas, que eu fui a um congresso, eu já não me lembro mais o ano, 2011, 2012, alguma coisa parecida com isso, onde ele foi expor a oração do Pai Nosso. E lá, ele tratou a respeito desta oração. É muito comum que os estudiosos dividam a oração do Pai Nosso, e o nosso texto é Mateus capítulo 6, de 9 a 15. É muito comum que os estudiosos dividam a oração do Pai Nosso como 3 petições relacionadas a Deus. Santificado seja o teu nome, seria a primeira. Venha o teu reino, seria a segunda. E seja feita a tua vontade, seria a terceira petição da oração do Pai Nosso. 3 petições, a primeira metade da oração seria direcionada a Deus. E a segunda metade da oração seria destinada a nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, então, a maioria costuma dividir a oração do Pai Nosso nessas 2 metades. A metade primeira é de Deus, o Criador, o Pai Celestial. Vamos começar pensando nele, nos seus interesses, e depois de termos pensado em Deus, nós pensaremos em nós com moderação. É o pão nosso de cada dia, são as nossas necessidades básicas, é a fuga da tentação, é a preservação do pecado e tudo mais. Pois bem, John Piper desafiou essa percepção para mim. E eu creio que ele tem razão. E eu não estou sendo inédito aqui, eu estou replicando algo que eu ouvi de um irmão por quem tenho muito respeito, e por isso você vai me ver falando um pouco mais do nome dele aqui, mas eu creio que a contribuição que ele traz e a perspectiva que ele traz sobre a oração do Senhor, a oração dominical, é muito distintiva. E você, talvez ouvindo o pastor Márcio falar, e depois ouvindo uma mensagem, esta mesma mensagem que ele fez nesse congresso, possa dizer, pastor Márcio não foi original aqui. Bom, não fui mesmo. E louvado seja Deus, o meu trabalho não me pede para ser original, só para ser fiel. Sabe, eu posso usar fontes, eu posso usar pesquisas, eu posso me servir de irmãos que enxergaram e aprenderam coisas que eu não tinha visto por conta própria, e eu posso então trazer essa perspectiva para você. O que é que John Piper, o homem do prazer em Deus e da glória de Deus, traz como perspectiva sobre a oração do Pai Nosso? Ele nos convida a olhar para essa oração não como uma oração que tenha 2 metades. A primeira metade é a metade de Deus, o nome santificado, o reino que vem e a vontade que é feita. E a segunda metade como a metade que é nossa, o pão de cada dia, o perdão dos pecados e o não deixar cair em tentação, mas livrar do mal. Não, Piper fala que essa oração é uma oração inteirinha sobre Deus e sobre a sua glória. Ele diz que quando Jesus nos ensina a orar, Ele manda que nos esvaziemos de nós mesmos e que coloquemos toda a ênfase e toda a busca do nosso coração em Deus. Algumas informações do contexto podem lembrar disso. E agora eu já não sei dizer, porque faz muitos anos, se John Piper tocou nesses aspectos que eu vou mencionar agora. Mas isso faz muito sentido à luz do contexto. Os primeiros versos de Mateus capítulo 6 estão falando justamente do risco de transformarmos a oração em algo para nós. Veja, os fariseus, eles oravam nas praças, para serem vistos pelos homens. O assunto de Mateus capítulo 6 é a oração. E Jesus, antes de ensinar a orar, a oração do Pai Nosso, diz assim, vocês não vão orar dessa maneira não. O que acontecia? Acontecia que às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, aconteciam 2 sacrifícios no templo em Jerusalém. O sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. 2 holocaustos que eram diariamente oferecidos.
e sinalizados para o povo em Jerusalém. E esperava-se que quem tivesse condições estivesse presente ao templo nesse horário. Só que se você não pudesse estar presente no templo às 3 horas da tarde ou às 9 horas da manhã, alguns, sabendo que aquele horário acontecia, se viravam para o templo e no lugar onde estivessem, dentro da cidade de Jerusalém, eles se curvavam em direção ao altar do templo. Alguns fariseus estavam desejosos de obter fama como pessoas de grande piedade. E ao invés de sair de casa 15 para as 9 ou 15 para as 3, para dar tempo de subir as escadarias do templo e estar lá diante do altar, no pátio dos judeus, no horário do sacrifício, eles atrasavam de propósito, para ficar no meio da praça. E no meio da praça se ajoelhavam e se viravam para o sacrifício, com a finalidade específica de serem vistos por todos os homens. Então o Senhor Jesus diz assim: esse tipo de oração foi uma oração que você fez para você. Foi uma oração cujo objetivo era o teu interesse e não o interesse de Deus. Isso caminha muito na linha que nós estamos entendendo aqui, que é a linha da oração do Pai Nosso. Quando você ora, o foco deve ser o Senhor, a exaltação de Deus e não a sua. Também, alguns oravam repetindo excessivamente as suas frases, e muitos gostavam de serem vistos repetindo e repetindo suas orações por horas a fio. E o Senhor Jesus também diz: não faça isso. Entre no seu quarto em secreto, e o teu prazer e a tua alegria sejam com Deus, e o teu regozijo, a tua experiência abençoadora aconteça no privado, para que fique bem claro que o teu maior prazer está no que Deus pode te proporcionar, e não no benefício, no lucro, na reputação que a sua oração em público possa te proporcionar. E é assim que nós temos os 3 primeiros elementos da oração dominical: a ideia de humildade, sinceridade e simplicidade. Seja humilde, não ore para ser visto, não ore para ser glorificado. Seja sincero, não transforme a sua oração num recurso para obter projeção social. Seja simples, não fique repetindo, acreditando que você vai pressionar a Deus com alguma coisa, ou que alguém possa ficar impressionado com a sua repetição. E aí então, nós chegamos na oração do Pai Nosso, propriamente dita, onde nós vemos aqui 3 pedidos, cujos títulos também foram colocados aqui nos temas da nossa liturgia: reverência, experiência e obediência. Santificado seja o teu nome, reverência. Venha o teu reino, que eu possa experimentar a tua realidade do teu reino na minha vida, e seja feita a tua vontade, obediência. E aí então fica claro para nós que até aqui o foco está sendo em Deus, sem nenhuma dificuldade, porque não ore para se projetar, não ore para ser respeitado, não ore para que as pessoas se impressionem com você, não orem para receber louvor de homens, porque se você fizer isso, deixa eu te contar, quem faz isso já recebeu a recompensa. Não era ser notado que aquelas pessoas queriam, elas foram notadas, conseguiram o que queriam. Mas se você quiser uma recompensa maior, que é a bênção de Deus, vá em secreto buscar a Deus o teu Pai, e Ele te recompensará em secreto. Esse prazer maior, de uma bênção maior, de uma comunhão maior com Deus, é o que você vai encontrar quando orar em secreto no teu quarto. Mas depois de esclarecido isto, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e lhes diz que devem orar pedindo a experiência do reino de Deus, a reverência para com o nome de Deus, a obediência para com a vontade de Deus. O foco ainda é Deus. E vamos então analisar brevemente essas petições. O que é santificar o nome de Deus? Você acredita que o nome de Deus possa ficar mais santo do que já é? Existe algum grau de santidade que o nome de Deus ainda não alcançou e que, se orarmos bastante, o nome de Deus, porventura, possa atingir esse novo patamar? E a resposta é claro que não. Então, o que significa essa ideia de santificado seja o seu nome? Significa que essa santidade do nome de Deus pode ser reconhecida de forma mais ampla no mundo.
quando através da minha conduta, do meu amor para com Deus, do meu prazer em Deus, da minha obediência para com Deus, o mundo inteiro vai olhar e dizer, esse Deus deve ser realmente muito bom, porque olha a transformação e a diferença que Ele fez na vida daquela pessoa. Então você e eu santificamos o nome de Deus, dentre muitas outras maneiras, quando temos tal prazer em Deus, e aqui voltamos à ênfase destacada por John Piper, que as pessoas ficam olhando para nós e ficam dizendo, eu queria ter esta vida que você tem, qual é o segredo? E o segredo é Deus. O segredo é que eu sou uma pessoa que conhece o Criador dos céus e da terra, e Ele me faz feliz. Ah, mas Ele te proíbe disso e daquilo. Proibições que são para o meu bem. São as normas de um pai amoroso que quer me ver feliz e bem-sucedido por onde eu andar. E essas regras são aquelas que me protegem de mim mesmo. E assim, então, eu tenho prazer em Deus. E quando as pessoas olham para isso, o nome de Deus é santificado. Por isso mesmo, eu que sou chamado a viver por essas regras, lembro do que está escrito lá em Levítico. Sereis santos, porque eu sou santo. E a ideia desta santidade aqui é de alguém separado para Deus e que carrega o nome de Deus por onde vai. E a pergunta é, você tem uma visão de Deus de que tipo? Você acredita que Deus seja mal-humorado? Que Deus esteja, sabe, emburrado por conta de, que droga, que porcaria, eu queria tanto curtir a vida, mas eu sou Deus e essa vida de santidade aqui é muito monótona. Feliz é o diabo. É assim que você pensa em Deus? Não, certamente não é. Então, quando nós encontramos essa alegria, esse prazer, essa graça em Deus, e somos santos e separados das coisas do mundo, porque queremos fazer a vontade de Deus, sim, o nome de Deus é santificado. E aí, então, como Piper propõe, os próximos pedidos da oração dominical não serão 3 pedidos diferentes, mas serão pedidos que estão subordinados à primeira e central oração, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus vai ficar mais famoso no mundo? Como Deus vai ficar mais conhecido? Como Deus será mais glorificado? Como o meu prazer em Deus será mais expandido, será mais divulgado neste mundo? E então, as petições seguintes estariam relacionadas a esta ideia. Você sabe como eu que nome, santificado seja o teu nome, é algo mais poderoso e importante do que o reino e a vontade. Pode ser que a minha vontade não seja atendida, mas o meu nome seja preservado. Pode ser até que eu perca o meu reino, mas a minha reputação seja mantida. Ou seja, quando nós somos instruídos a iniciar a oração para com Deus, falando do nome de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é, da diferença que Ele faz na vida das pessoas, nós estamos sendo chamados a ter um tal prazer em Deus, que todo mundo olhe e diga, que Deus é esse? Eu preciso desse Deus na minha vida. E as demais petições, então, embora tendo conexão com isso, estariam subordinadas a ela. Então, meus irmãos, pensemos a respeito disso. A reverência, santificado seja o teu nome, que meu comportamento seja tal, que todas as pessoas ao meu redor se sintam inclinadas a cultuar a Deus, se sintam inclinadas e desejosas de experimentar a felicidade que eu tenho. E é curioso quando a gente conta experiências pessoais, como isso marca as pessoas. Hoje pela manhã falei de minha experiência no meu primeiro contato com a Bíblia, e algumas pessoas vieram me falar de como isso as tocou. E eu queria contar para você, e eu acho que eu já contei também para alguns, de minha primeira experiência com alguns cristãos. 8, 9 anos de idade, e eu encontrei a Bíblia e li aquele versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus estava me abraçando ao ler aquele livro. E aí eu vim para a igreja, e aí eu encontrei o filho do pastor, e eu encontrei a filhinha do pastor. E o filho do pastor jogava futebol, mas ele não falava palavrão. Eu não sabia que isso era possível aos meus 9 anos de idade. Parecia-me impossível jogar futebol e não falar palavrão. E de repente eu vi que ele se divertia sem precisar de nada daquilo. E que quando havia uma jogada disputada,
que ele não brigava, que ele não empurrava, que ele não saía aos socos com ninguém, mas que ele sentava, conversava e resolvia. E aquilo chamou demais a minha atenção. Chamou mais ainda a minha atenção quando a filhinha do pastor, de 3 anos, rabiscou toda a parede. E aí, então o pastor chegou, e eu pensando no cenário que teria sido na minha casa, né? Ia ser ali mesmo, apanhar com o pincel, engolir a tinta, ou alguma coisa parecida, sabe? E o pastor chega lá, Ana Maria, minha filha, papai não disse para você que não era para pintar a parede? E aquilo já me paralisou. E Ana Maria olhou, sim. E eu não disse a você, minha filha, que se você fizesse isso de novo, você precisaria ir para o quartinho da conversa séria? Sim. Peça licença aos seus amigos agora, porque nós vamos precisar ter aquela conversa séria. Você será disciplinada, minha filha. Aí Ana Maria, tchau. E foi embora. Daqui a pouco você só escuta, né? Volta Ana Maria com um baldinho, 3 anos de idade, a esponjinha, e começa a esfregar. E o pastor, olha, Carlos, que era o filho, né? Márcio e tal, Ana Maria precisa se concentrar aqui em limpar a parede, vocês, por favor, não chamem ela para brincar agora, tá? Tá. Eu olhei e falei assim, gente, eu preciso apanhar desse jeito. Eu preciso disso. Eu preciso dessa paz, eu preciso dessa calma, eu preciso dessa diferença. Sabe o que foi feito diante dos meus olhos ali, ao vivo e em cores? O nome de Deus foi santificado. Um pai que disciplinou seus filhos sem ira, em amor, com exortação na palavra de Deus. Filhos que entenderam a disciplina, acataram as ordens de seus pais, coisas que estão cada vez mais raras no nosso mundo e que brilharam diante dos meus olhos. Falei, é aqui mesmo, eu estou no lugar certinho, eu encontrei o lugar onde eu serei feliz, porque estas pessoas conhecem o Deus verdadeiro e servem ao Deus verdadeiro. Santificado seja o teu nome. Aprendendo a respeitar a Deus e a reverenciar a Deus. E quando nós dizemos, venha o teu reino, sabe o que nós estamos dizendo com isso? Que nós ansiamos por um mundo diferente, onde todas as pessoas estarão debaixo da ordem absoluta do Senhor. Nós oramos pela volta de Cristo, nós oramos pelo novo céu e pela nova terra, nós oramos pelo governo absoluto do Senhor Jesus Cristo sobre todas as nações. Você consegue imaginar como seria isso? Você anda meio triste quando assiste jornal, quando ouve notícias? Você está preocupado com essa história do Pix? Preocupado com outras questões aí? Você está preocupado com outros governos ao redor do mundo? Vamos falar a verdade. Qual é o lugar que a gente olha e fala assim, não, esse país aqui está perfeito, não tem problema nenhum, não tem defeito nenhum. Existe neste mundo agora? Não existe. E aí então a gente olha para essas coisas e diz assim, eu quero o reino do Deus perfeito, cujo nome é glorioso, é essa experiência que eu quero, é esse Deus o que eu quero. E se é isso que eu oro, o que está acontecendo com o nome de Deus? Está sendo, mais uma vez, santificado. E quando eu oro, seja feita a tua vontade, como Jesus orou no Getsêmani, Pai, não a minha vontade, mas a tua. Eu também estou dizendo, Deus, eu peguei a minha vontade e escondi, porque eu não sei bem o que eu quero para mim. Eu tenho até as minhas opiniões do que seria melhor para mim, mas o Senhor sabe muito mais do que eu. Você já fez algum pedido ao seu pai quando você era jovem, que você olha para aquele pedido hoje e se envergonha? E fala, sabia de nada, ainda bem que meu pai não me atendeu, ainda bem que minha mãe não me atendeu. Eu morava no Jaó em 2007, primeira vez que morei aqui em Goiânia, e tinha uma moto. Por um tempinho muito curto fui motoqueiro, depois a esposa cortou a licença. Mas, nesse tempinho curto que fui motoqueiro, Davi gostava de subir na moto, e tinha umas ruas muito pequenininhas ali no Jaó, onde a gente andava a 5 por hora, com o pé no chão quase, para ele se divertir um pouquinho. E aí então ele falou, pai, anda no lago, vamos andar no lago de moto? Estava fazendo o lago do Jaó. E eu falei, filho, mas a moto não pode ir no lago. Mas pai, eu quero ir com a moto no lago. Esse foi um dos pedidos mais tolinhos que meu filho já me fez. E louvado seja Deus, eu não atendi o pedido dele. Deu para até vender a moto depois. E o Davi está aí, cresceu, não morreu afogado nem eu. Veja, alguns teólogos já disseram assim, se eu soubesse
adequadamente, se eu tivesse realmente a oportunidade de decidir a minha vida, eu não a decidiria. Se eu tivesse a minha vida sob o meu controle, e eu pudesse fazer o que eu quisesse, sabe qual era a coisa mais sensata que eu podia fazer com a minha vida? É falar: Deus, o Senhor decide para mim? O Senhor escolhe para mim? Porque eu não sei escolher como convém. Deus, se eu seguir a minha cabeça, vai dar errado. Eu não tenho as informações que o Senhor tem. É curioso porque eu estou naquela fase de instruir filhos jovens, e de vez em quando eles se surpreendem das coisas que o pai sabe, né? Às vezes parece que o coroa está meio desatualizado. E aí, recentemente, eu já não me lembro mais qual foi o assunto, eles se surpreenderam de ver que eu sabia determinada coisa. E a conversa lá em casa é: pai, mas como é que você sabe disso? Eu sei disso que eu tenho 3 faculdades, 2 mestrados, 50 anos, 20 anos de pastorado, sou seu pai. É a brincadeira. Mas o princípio bíblico por trás é: os pais devem orientar os filhos, porque Deus colocou sobre a tutela dos pais mais experientes e mais vividos, aquelas crianças que ainda não sabem escolher por si mesmas, e que podem pedir para andar de moto no lago. Mas já parou para pensar que essa distância que existe entre o seu filho e você é potencializada infinitamente quando se pensa na distância que existe entre você e Deus? E que a oração mais sábia e mais sensata que você podia fazer é: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, não me deixa fazer besteira, me ensina a fazer a tua vontade, decide por mim, Senhor, escolhe para mim, me mostra qual é o caminho que o Senhor tem para mim, eu não quero ir pela minha cabeça, eu quero ir pela tua. Essa é a melhor oração que nós podemos fazer. Hoje pela manhã nós inclusive cantamos a música, né? Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua e me ensina, papai, a obedecer. Perceba, na oração que Jesus nos ensinou a fazer, o foco é Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí então, alguns diriam: mas a segunda metade da oração é sobre o homem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Sim, de certa forma o homem está mais envolvido nesta segunda parte da oração. Mas você já parou para pensar nos interesses de Deus em que você seja suprido? Você sabia que foi no mesmo Sermão da Montanha, aqui, poucos versos separam estas instruções de Jesus da oração dominical, em que Jesus disse assim: os passarinhos não plantam nem colhem, mas eles comem. As flores não tecem nem fiam, mas se vestem melhor do que Salomão jamais se vestiu em toda a sua glória. Sabia que você vale muito mais do que um passarinho, ô homem de pequena fé? Então não se preocupe com isso, porque o seu Pai Celestial sabe de todas as coisas que você tem necessidade. E o pão nosso de cada dia, não está falando aqui do croissant na manteiga com queijo brie. Está falando do pão. Não está falando aqui do luxo, mas está falando daquilo que é necessário, daquilo que é suficiente. Deus vai prover. E quando você ora e pedindo a Deus: Deus, provê, por favor, para mim o necessário, você está dizendo: Deus, eu confio no Senhor para me dar aquilo que é necessário e suficiente. E sei que quando o Senhor me abençoar com a minha provisão, mais uma vez, o teu nome estará sendo glorificado. A próxima petição é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bom, o que é que este mestre incomparável, o Senhor Jesus, veio fazer? Ele veio morrer por nós, para que as nossas dívidas fossem perdoadas. Que sentido faria se Deus enviasse o seu Filho para nos trazer de volta para mais perto dele, e depois de ter usado o ministério de seu Filho para nos ensinar tantas coisas, não nos perdoasse as faltas? O nome de Deus ainda é glorificado quando eu e você somos perdoados. Deus é glorificado quando eu e você somos sustentados. Deus é glorificado quando eu e você somos perdoados. Deus é glorificado quando eu e você somos preservados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, Deus tem interesse em que o nome dele seja glorificado quando você é sustentado.
Está preocupado com o que vai acontecer em 2025? Com as contas, com as finanças? Saiba, Deus está mais ainda. Você foi perdoado por Ele, e está sendo sustentado por Ele, e será preservado por Ele, porque Deus não mandou o seu Filho para morrer por você, para deixar você se perder no caminho. E é por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão, e elas jamais perecerão eternamente. Nós não seremos, meus irmãos, capazes de escapar do cuidado de Deus. Não seremos tomados das suas poderosas mãos por nenhum inimigo. E quando somos sustentados, perdoados e preservados, novamente é o nome de Deus que é glorificado. Ou seja, Jesus nos ensina a orar pensando nos interesses de Deus em primeiro lugar e em todas as coisas. Assim, nós deveríamos pensar em Deus em primeiro lugar para todas as nossas decisões com relação ao ano de 2025. Você já parou para pensar que pode haver uma série de decisões na sua vida que excluam Deus? Algumas decisões, algumas mudanças, algumas preferências, algumas ênfases, onde você simplesmente excluiu aquele que permeia a oração que Cristo nos ensinou a fazer. Nós muitas vezes oramos errado. E ao invés de dizer, Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu plano, nós fazemos os nossos planos, muitas vezes sabendo que Deus não abençoa aquele plano, e depois chegamos para Deus dizendo, olha Deus, olha o que eu fiz, será que dava para o Senhor abençoar? Não foi assim que Ele nos ensinou a orar. Não é assim que nós devemos viver. A ideia do Deus que nos cria, o Deus Pai que nos sustenta, do Deus Filho que nos redime, do Deus Espírito Santo que nos preserva, está presente nesta oração. O Pai Celestial é o Pai cujo nome é santificado. O Filho é aquele por meio de quem os nossos pecados são perdoados. O Deus Espírito Santo é aquele que nos preserva ao longo da caminhada e da nossa jornada. O Deus Trino tem interesse em que o nome dele seja glorificado, em que os assuntos dele sejam priorizados, em que a nossa oração pense nele em primeiro lugar. Nós paramos muitas vezes para entender isso só quando fazemos a lista de pedidos da reunião de oração. Não é que seja errado apresentar a Deus as nossas aflições, isso é válido e deve continuar acontecendo. Mas muitas e muitas vezes a maneira como nós oramos mostra claramente que nós estamos pensando de maneira muito pequena e olhando muito para baixo, quando deveríamos estar olhando para cima na hora de orar. Nosso prazer precisa estar nesse Deus que vai cuidar de nós, que vai preservar a nossa vida, que nos perdoa dos pecados, que nos dá uma vida gloriosa. E quando vivemos esse prazer, o nome de Deus é santificado, é glorificado, e todas as coisas chegam ao seu devido lugar. É por isso, inclusive, meus irmãos, que nós temos na oração do Pai Nosso, conforme fazemos nós protestantes, uma frase final de glória a Deus. A palavra doxa no grego é glória. Logos, logia, quer dizer palavra. Então, uma doxologia quer dizer uma palavra de glória. E assim, você que ora o Pai Nosso sabe. Lá, entre os católicos, por exemplo, eles terminam, livrai-nos do mal, amém. Tem aquela historinha do menino que tinha medo do malaman. Mãe, não deixa o malaman me pegar. Por quê? Porque eu li todo mundo falando, mas livrai-nos do malaman. E aí ele pensava que era, né, um personagem assim. O protestante não tem esse problema com o malaman, porque a oração dele não termina ali. Livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a pergunta é, por que a nossa oração do Pai Nosso é mais comprida do que a oração dos outros? Talvez você já tenha visto na sua Bíblia que esta frase está entre colchetes. E o que acontece? Nós temos diversos documentos do Novo Testamento, diversos. Críticos vão olhar para nós e dizer assim, o texto que vocês têm dos evangelhos na mão é um texto corrompido, porque existe diferença entre determinado manuscrito de um evangelho e de outro.
E é curioso, porque essas mesmas pessoas possuem uma quantidade muito menor de cópias dos livros de Platão, Sócrates, de Aristóteles e outros, e eles, mesmo com menos cópias, e com cópias que divergem entre si de uma forma mais substancial, eles acreditam ter a essência do pensamento daqueles autores. O número de manuscritos que temos do Novo Testamento é infinitamente superior. E o grau de concordância dos documentos que temos é infinitamente superior. Mas nós não podemos negar, existem divergências. E em algumas cópias do Evangelho de Mateus, por exemplo, a oração do Pai Nosso termina, livrai-nos do mal, amém. Em outras, no entanto, ela tem essa frase, livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a pergunta que nós nos fazemos é, qual seria a versão correta? Nós entendemos, meus irmãos, que a versão correta é essa que nós usamos em nossa oração, por alguns motivos. A primeira ideia é que era muito comum no pensamento judaico você começar com Deus e terminar com Deus. Então você começa com o Pai Nosso, venha o teu reino, e termina, pois teu poder, o teu reino, o poder e a glória para sempre. E a preocupação com a glória de Deus permearia toda a oração, desde a sua abertura até o seu fechamento. Também porque há muitos testemunhos textuais que nos autorizam a entender que, de fato, esta oração fez parte do texto original e que ela foi perdida em algum processo de cópia. Há outros documentos posteriores, como é o caso da Didaquê, muito recente, nos primeiro século da era cristã, que também vai nos falar a respeito disso. E então, parece-nos claro, a oração começa e termina com a glória de Deus. E aí, então, vale a pena nos perguntar, pastor, mas será que Deus não é egomaníaco? Tudo Ele, tudo Ele, tudo Ele? Essa é uma pergunta interessante. Alguns que se rebelam contra Deus dizem assim, esse seu Deus se acha demais, esse seu Deus não tem espaço para você, é tudo sobre Ele. E cadê você? E os seus interesses? E a sua vontade? Não conta? E as pessoas se rebelam como se Deus estivesse fazendo exigências irracionais, exigências egoístas, egocêntricas, e a verdade é, Deus não está sendo egomaníaco de forma alguma, porque nós estamos falando dos interesses daquele que nos criou, dos interesses daquele que nos perdoou, dos interesses daquele que nos sustenta. E quando Ele é atendido em seus propósitos, nós é que somos beneficiados. Algumas pessoas brincam que quando a mamãe não está bem, ninguém está bem. Tem um ditado em inglês que diz assim, if mama ain't happy, nobody ain't happy. Dona de casa não está feliz, a casa desanda. É ou não é? E eu não estou falando isso para dizer assim, nossa, como as mulheres são malvadas, rabugentas, nada disso. Elas são tão importantes e tão maravilhosas, se tem a coisa mais maravilhosa da criação foi a mulher, foi a hora que o Adão, que já tinha visto o jardim, os bichos estavam quietos, mas a hora que ele viu a mulher, ele fez poesia. Louvado seja Deus pelas mulheres. Mas quando a mulher não está bem, a casa toda desanda junto com ela, a gente sabe disso. O marido fica doente, fica lá com gripe, termômetro na boca, está com 36,7 de febre, coitado. Está lá derrubado. A casa funciona numa boa, porque a patroa resolve tudo. Não é interessante isso? Pois é, agora pense no universo. Pense no Deus que controla todas as coisas. É egoísmo da parte dele pensar nos seus primeiros interesses? Não. Ah, mas ele precisa então de nós? É claro que não. Mas então por que somos levados a pensar nos interesses daquele que não precisa de nós? É porque a gente vai estar finalmente alinhando a nossa vida ao significado da nossa existência. Se existe uma coisa que torna as pessoas miseráveis é viver com um propósito contrário à vontade de Deus. Livro pode funcionar como peso de porta? Pode, mas não foi feito para isso. Percebe? E aí, então, quando você entende uma coisa dessas, você se pergunta, eu posso encontrar prazeres fora de Deus? Pode, mas você não foi criado para isso. Eu posso definir um significado para a minha vida à parte de Deus? Pode, mas não foi para isso que você foi criado. E é curioso que até mesmo aqueles que se rebelam contra Deus acabam não conseguindo escapar das estruturas criadas por Deus. Até aqueles que dizem assim,
minha sexualidade sou eu que defino, meu gênero sou eu que escolho, eles não conseguem fugir da atração de um ambiente, de uma família. E eles não conseguem escapar das estruturas que o próprio Deus criou. Mesmo essas pessoas olham para o trabalho e dizem assim, eu preciso ter uma carreira na qual eu encontre alguma realização. Quem foi que criou todas essas coisas? Foi o Senhor nosso Deus. Então, quando nós somos chamados a orar pedindo para Deus colocar a vontade dEle em primeiro lugar, glorificar o nome dEle em primeiro lugar, dirigir-nos em direção à obediência em primeiro lugar, nós estamos pedindo, Deus, eu queria tudo no eixo, e o eixo central é o Senhor, e a minha vida precisa girar em direção ao Senhor, centrada no Senhor. O meu prazer precisa estar na tua vida, na tua presença, minha vida em ti, na tua glória, é assim que eu serei feliz. Então, meus queridos irmãos, nós podemos pensar nesta oração desta maneira. O que mudaria na sua vida e na minha, se nós planejássemos em oração o ano de 2025, colocando os interesses de Deus em primeiro lugar? Os interesses de Deus, a glória de Deus. Como isso afetaria o nosso planejamento, os nossos sonhos, os nossos projetos? O que você andou rabiscando aí de projeto para 2025 que você nem pensou em Deus para planejar? Que parece que Deus não tem nada a ver com esse propósito, porque é uma coisa completamente sua. Você já parou para pensar que não pode estar aí o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria da sua alma? Porque Deus não será glorificado em algo que Ele não aprova, não será glorificado em algo sobre o que Ele não foi consultado, não será glorificado em algo que Ele não permite, e nós insistimos nisso. Então, pode ser que você, ao final de tudo isso, descubra, na verdade eu estou fazendo orações para mim, e eu estou querendo a minha vontade, o meu reino em primeiro lugar. E Deus está sendo um acessório, quase um gênio da lâmpada, que eu tiro da garrafa quando convém, faço os meus pedidos, e depois que Ele atendeu, eu devolvo para a garrafa e mando ficar quietinho lá dentro. Mas esse não é o Deus da Bíblia, e esse não é o Deus que nos criou, e esse não é o Deus no qual podemos encontrar plenitude de vida e delícias perpetuamente. Meus irmãos, eu desejo a todos vocês um ano de 2025 extremamente abençoado. Mas a maior bênção que posso lhes desejar é que vocês vivam para Deus e completamente para Deus. Aquele tipo de vida que só Deus explica, que é igual o Zaqueu. Deu metade do que tinha para os pobres e ainda saiu rindo e falando, fiz um negocião hoje. Aquele tipo de decisão da sua vida que é como os filhos de Zebedeu, largaram o barco, largaram as redes e foram seguir a Cristo. Não estou estimulando você à irresponsabilidade, não estou estimulando você a uma vida inconsequente, mas estou conclamando você a que meça a grandeza da sua vida, o prazer da sua vida, a glória da sua vida, a sabedoria dos seus planos, tendo Deus em conta e aprendendo a orar e a pensar como Deus quer. É Ele em primeiro lugar. E quando Ele assim estiver, acredite-me, sua vida será mais feliz, mais abençoada e mais cheia de prazer do que nunca. Porque o Cristo que te ama, a ponto de vir morrer na cruz por você, ensinou você e eu a orarmos, colocando os interesses de Deus em primeiro lugar. Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos livre de nós mesmos. Nos livre das nossas orações, que são apenas planos nossos, feitos sem oração, sem consulta a Deus, sem reflexão na Escritura, sem busca de conselhos entre irmãos sábios. E a gente está tocando a vida e esperando que Deus seja um coadjuvante nessa história. Ah, essa vida é tão pequena, eu não desejo ela para você de jeito nenhum. Essa vida é tão mesquinha, tão sujeita ao erro, tão sujeita à tragédia. Mas a vida onde Deus é o centro de todas as coisas não pode ser abalada. É aquela vida gloriosa
que nunca vai perder o significado, que não tem tragédia, que não tem acidente, que não tem mudança de planos humanos, que vai romper com a alegria, com a satisfação e com a beleza dessa vida. É essa a vida que eu desejo a vocês, meus irmãos, e que eu quero para mim, em 2025 e por todos os anos que Deus ainda me conceder. Mas para isso eu preciso aprender a orar como convém. Para isso eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, e você também. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de entendermos e de praticarmos isso. Em nome de Jesus. Amém.